abrisse a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, nós vamos fazer um pequeno comentário. Creio que nós teremos bem breve hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16. O Senhor colocou essa palavra no nosso coração durante a semana. Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, capítulo 4, verso de número 16, da palavra de Deus. Você encontrou? É importante que você encontre. Hoje tem uma facilidade tão grande, né? Até se não encontrar, dá para acompanhar aqui, né? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 16 e também o verso de número 17 da palavra de Deus, onde está escrito assim: o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje é um culto da família, nós denominamos assim. Gostaria que você me acompanhasse na leitura mais uma vez, para que nós venhamos a pedir para que o reino de Deus, o reino dos céus, possa entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, na nossa família. E diz assim: o povo estava sentado em trevas e viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você crê que o reino dos céus pode chegar até você? Em vida, hein? Você crê nisso? Amém, querido? Nessa mesma fé, então, feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Talvez o que você tenha visto na tua casa, talvez seja algo totalmente oposto a isso. Mas feche os seus olhos em nome de Jesus pela fé e eleve o teu pensamento ao Todo-Poderoso, ao único que pode trazer o reino de Deus para as nossas vidas e também para as nossas famílias. Ele está aqui nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, Pai, nós agradecemos o teu nome, nós bendizemos a ti, declaramos que tu és o nosso Senhor, que tu és o nosso Salvador, que tu és o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Pai Santo, não há outro além de ti, não há Deus além de ti, Pai, porque só o Senhor é Deus. Pai, nós abrimos a nossa boca nessa noite, nós levantamos as nossas mãos a Ti, Pai, ao alto, porque o Senhor está no alto, diferente, Senhor, dos deuses dos homens que estão embaixo, Senhor, estão na terra, mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo que apraz, assim como diz a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa noite, colhe, Senhor, as orações dos Teus filhos, Pai. Colhe, Senhor, a oração, Pai, a prece, Pai, oh Deus, a invocação, Senhor, de cada filho teu que está aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu te peço, Pai, recebe as nossas vidas diante do Senhor. Recebe, Pai, em nome de Jesus, oh Senhor, o desejo de cada coração, Pai. Talvez, Deus, que vive até mesmo em meio a guerras, Pai. Mas eu te peço, em nome de Jesus, recebe, Senhor, cada oração, Pai. E durante, Deus, a ministração da Tua palavra, Pai, que o Teu reino venha a ser estabelecido, Pai, em cada casa, em cada lar, em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus, é a nossa oração, é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Pode se sentar, querido. Pode se sentar nessa noite. Bom, diante de tantas coisas tão maravilhosas, o Senhor, Ele nos deu uma que é sobre todas, algo que vai ficar guardado realmente no nosso coração. E quando Ele disse assim: o desejo de todas as pessoas é o que é viver uma vida aqui na terra, simplesmente. Eu quero viver 200 anos. Bom, tudo bem, você vai viver 200 anos, mas e daí? O que você vai fazer depois? Eu quero viver 1000 anos. Uma coisa, né? Para viver 1000 anos num dia igual a esse que nós vivemos, né? 1000 anos vendo corrupção, vendo mortes, vendo pessoas que não valorizam vidas,
Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas tem pessoas aí tirando a vida do outro só para ver o barulho do sujeito cair no chão. Então, às vezes a gente fala alguma coisa para Deus e às vezes a gente talvez não mede palavras para dizer ao Senhor, mas o Senhor diz que na sua primeira ministração, na primeira palavra que Jesus veio pregando à multidão, é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós conhecemos essa palavra, querido, é uma palavra tão conhecida no nosso meio, tão conhecida, mas às vezes parece que o reino de Deus está tão longe de cada um de nós. Nós lemos, relemos, sabemos até o significado da palavra arrependimento, que é entristecimento. Quando alguém se entristece por aquilo que fez, se tivesse oportunidade, não faria novamente, a essência da palavra arrependimento. Mas parece que às vezes ele está longe do nosso alcance, porque é necessário algumas coisas para que o reino de Deus seja estabelecido. E nesses anos de conversão, nesses anos que nós acompanhamos tantas pessoas, é interessante que nós olhamos assim, é como se nós perguntássemos assim: onde é que está Deus? Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o reino do Senhor? Quando nós entramos na nossa casa, nós precisamos ter a certeza que Jesus está reinando naquele lugar. Quando nós entramos no nosso lar, nós precisamos ter a certeza que ali governa alguém. E não é um homem, mas o nosso lar, acima de tudo isso, querido, precisa governar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que é o governo do nosso lar, é o que está acima de todas as coisas. Porque até mesmo o homem, quando ele vai tomar a decisão, ele não deve tomar por si próprio, mas ele deve buscar do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, para que o Espírito Santo possa o guiar, para que ele não venha tomar atitude precipitada na sua vida. É interessante que se percebe que quando o reino ele não está na nossa vida, as pessoas elas percebem, nós percebemos isso quando o reino de Deus não está na vida da pessoa, por alguns sintomas. É interessante que quando você começa a conviver com pessoas, você começa a perceber os sintomas de cada coisa. Por exemplo, a pessoa não está muito bem de saúde, ou doeu a cabeça, bom, doeu a cabeça, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tal coisa. Uma coisa quando você vai no médico, por exemplo, ele é médico, mas não é evidente, nem profeta, né? Você senta lá na cadeira do médico e ele pergunta: fala, moço, o que você tem? Você fala assim para ele: não, médico deu você. Você vem perguntar o que eu tenho, você tem que descobrir o que eu tenho. Ele não tem ponto de revelação. Ele, segundo aquilo que você informa para ele, ele vai diagnosticar, vai passar algum remédio, algum tratamento para tratar daquela enfermidade e você vai melhorar. Amém, querido? Então se percebe que a pessoa não está bem quando ela vai no médico. E tem gente que gosta do médico, acho que mora no médico, né? Conhece o médico do convento todo. Tem uma amizade com esse médico. Você de novo, outra vez, E ela entra e sai aquela amizade bonita, né? Aquela amizade. Tem algumas pessoas que são muito boas, mas é bom a gente ver só de vez em quando e, se possível, nunca ver, né? Que é o médico, né? Porque significa que você está bem, não é, amado? Mas, querido, vendo a igreja como um hospital espiritual, quando nós vemos, querido, percebemos o sintoma na vida da pessoa, a gente já tem ideia mais ou menos do que é que pode estar acontecendo na vida da pessoa. É interessante que a gente percebe que a pessoa não está bem quando, você já viu falar no crente expresso? Ele é rapidinho. Ele já chega na hora do culto, já some expresso. Então ele chega, faz o que tem que fazer e amém. Às vezes a comunhão ela fica por fora, às vezes a comunhão ela fica para trás, sabe, amado? Às vezes não tem aquele tempo de oração, às vezes não tem aquele tempo de preparação. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Esse momento que nós temos aqui é simplesmente o momento de nós cultuarmos ao Senhor. É claro que o louvor é também uma preparação do teu coração para que você receba a boa semente, é claro. Mas não dá para ficar vendo a sessão da tarde o dia inteiro, apertando o botãozinho de videogame, chegar à noite querer receber a glória de Deus no céu desceu nesse lugar. Mas que céu que é esse? Tem que existir uma preparação na nossa própria casa. Tem que existir uma preparação. A terra tem que estar preparada para receber a boa semente, porque por mais que a semente seja boa, se a terra não estiver preparada, não estiver pronta, mano, vai haver dificuldade. Vai haver dificuldade. É interessante que a gente começa a perceber que os sintomas, perceber que o reino de Deus não está ali, ou talvez nunca esteve ali, quando isso acontece. Quando a pessoa ela deixa de fazer algumas coisas.
Só que coisa que é essa? A primeira coisa, quando, querido? Porque sabe de uma coisa, irmão? Sabe de uma coisa? Sabe quando a gente fala em amor? Quando a gente fala assim, em um prazer estar na casa do Senhor, às vezes até a gente canta, né? Meu maior prazer estar. Então, você não tem presença nada, fala bem some. Parece um papaléu. Você vê fumacinha, só desaparece. Então é um prazer. Quando nós temos prazer em alguma coisa, ou em algumas pessoas, você sabe quando a gente namorava? Eu já tive esse problema porque a minha mora diferente aqui. Mas os que moram longe, sabe o que acontece? Sabe quando o sujeito pega o telefone e começa a conversar no telefone, tá namorando? Desliga você, não desliga você. Desliga você, não desliga você. Ó, se você não desliga, desliga, hein? E fica 2 horas, ninguém desliga, cai a linha, ninguém sabe quem desligou. Fala, e tá no Face lá, batendo no papo, olha o amorzinho, coração aqui, coração pra lá, olha, deu hora de eu sair, eu vou ter que desligar, vou ter que sair. Então sai, não, sai você primeiro, não, sai você. Sai você primeiro, não, sai você porque daí depois eu saio. Não, então, puxa aí, cai a conexão e os dois não saem. Isso é amor, sabe? É que amor, primeiro amor nós chamamos de você ter prazer de estar do lado da pessoa que você ama. Se você puder, para quantas pessoas você puder contar, você conta. Ó, coraçãozinho, estou amando. Uau, sabe? Você fala isso. Porque o amor está dentro de você por causa da pessoa. Mas o reino de Deus, e aquele que o Senhor nos chama através da tua palavra para o primeiro amor, para esse amor, de que eu quero estar na tua casa, eu quero estar na tua presença. Sabe, irmãos, quando eu cheguei na igreja, uns 20 anos atrás, era interessante que eu ia na manhã da bênção, na tarde da bênção, na noite da bênção. Tinha vez que matava aula para ir na escola, eu e minha esposa. Matava aula para ir na escola, pulava o mundo. Na escola, saía no VAC, era a classe de lá, mas a gente saía no meio, saía mais cedo, ia bem na igreja. Eu chegava com material na mão. Pastor, você mais cedo hoje saiu. Pergunta por que não, pastor, senão vai ter pecado aqui. Tem que pedir perdão. Só sai mais cedo e está se abençoado. A gente fazia isso, pagava um preço, ficava com falta, isso, aquilo, mas por causa do amor nosso, por causa de Jesus. Mas olha, isso, querido, nunca é perder tempo. Isso, sempre quando nós valorizamos o nosso tempo para estar na casa de Deus, querido, você pode ter certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena buscar a presença de Deus. É interessante que Deus, Ele olha, sabe o que Ele olha, querido? Quanto custa? É claro que no mundo em que nós vivemos tem muita coisa disfarçada, porque nem sempre aquilo que é mais caro seria melhor, mas nem sempre é. Mas no mundo espiritual, o Senhor Ele fica olhando quanto custa. Quanto custa eu sair de casa para estar na igreja? Quanto custa eu ter o meu momento de busca de adoração ao Senhor? Quanto custa eu estar mais cedo na igreja, ou estar louvando, estar em um evento cristão? Quanto custa isso? Eu sentar com a Bíblia na mão e gastar ali 2, 3 horas? Quanto custa isso? Quantas coisas eu vou deixar de fazer? Tudo tem um preço. Então, quanto custa diante do Senhor? O Senhor começa a tratar conosco diferenciado. Não, isso aqui não custa nada não, então vai para o Senhor. Pois é. Nós, na verdade, estamos depositando lá em cima. Se você toda vez falar assim, não me custa nada, então eu vou fazer para o Senhor, sabe o que vai acontecer quando você chegar lá em cima? Quando todas as pessoas estiverem recebendo o seu galardão, você vai olhar para um saco vazio, para um recipiente vazio, o Senhor vai falar, isso aqui é pelo que você fez, pelo que custou você estar na minha presença. Você vai olhar assim, não tem nada, só é. Você vai falar assim, cadê? Você vai ouvir a voz de volta, cadê? Vazio, nada. Então, tudo que nós fazemos para o Senhor e nos custa algo que você pode ter certeza que vale a pena, o Senhor vai nos recompensar por tudo isso. Amém, amém? Então, querido, porque nós temos, querido, dificuldade em deixar que o reino de Deus entre na nossa casa. Às vezes, querido, por causa da vida que nós levamos. Eu digo isso, amado, porque o Senhor Jesus, quando Ele falou a respeito do reino de Deus, primeiro Ele usou uma palavra-chave que, quando Ele diz assim, olha, no versículo de número 17, desde então começou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Primeiro eu me arrependo, vírgula, espaço de tempo, porque é chegado o reino de Deus. Me arrependo, mudo as minhas ações, minhas atitudes, para que o reino de Deus entre na minha vida.
Só na minha vida? Não. O Senhor Jesus quer estabelecer o reino dele na nossa casa, na nossa família. O Senhor Jesus, Ele quer. Não existe coisa mais gratificante do que você ver a tua família louvando ao Senhor, tua família adorando ao Senhor, tua família na igreja, na casa de Deus, tua família envolvida com a obra de Deus. Não existe mais nada gratificante do que isso. Você vai olhar para a riqueza do mundo inteiro, você vai falar: o que é isso aí? Diante da alegria que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, amado? E é algo muito interessante, porque quando nós deixamos o reino do Senhor Ele entrar nas nossas casas, é interessante porque o reino do Senhor Ele entra, algumas coisas elas automaticamente vão sair. Mas se algumas coisas entrarem na nossa casa, o reino de Deus vai sair. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o reino de Deus Ele entra na nossa casa, o palavrão ele tem que sair. Sabe o que? Quando o reino de Deus ele entra na nossa casa, às vezes ele não entra, ele tem dificuldade de entrar na nossa casa. E olha que Deus é todo poderoso. Ele poderia dizer muito bem assim: olha, eu sou Deus, eu sou todo poderoso, eu criei todas as coisas. O meu reino vem entrar aqui, pronto. Vou estabelecer o meu reino aqui na tua casa, na tua família, a ponto final. Poderia, mas é espontâneo. Precisa do querer nosso. O agir de Deus na nossa vida precisa da nossa autorização, senão não faz. Lembra que eu comentei ontem com o amado que estava falando a respeito de exclusão, sobre aliança? Você lembra? Nós sempre conversamos sobre isso, ele sempre aparece aqui: pastor, eu estou com umas dúvidas aqui. O pastor dele não vai perguntar para mim. Não, tem coisa assim que a gente guarda bem, assim, sempre guardadinho, senão a gente aborrece. Pergunta para o pastor dele lá. Eu creio assim, pelo menos. Você confiou em alguém, então deposite realmente tua confiança na pessoa, porque tem uma pessoa de Deus. Agora, essa pessoa não tem paciência para isso, é história. Mas nós conversamos sempre sobre isso. Às vezes gastamos a tarde toda aqui, e ele comentou: puxa, estou com um grupo de pessoas lá, e alguns grupos de pessoas me perseguem. Ele falou assim: olha, homossexual me persegue, espírita me persegue, e os de piercing me perseguem. Uma pessoa boa, furada aqui, furada ali, furado lá, tal, furadinho. Ele falou: me persegue, onde eu vou tem. E eles começam a fazer as perguntas para mim que eu não sei o que dizer. Eles falam assim que, puxa, o Senhor deixa eles de fora do reino. Eu falei: não deixa de fora. Na verdade, eles deixam Jesus do lado de fora. Porque quando Jesus estabelece uma aliança, como nós comentamos, eu nem vou aceitar, é claro, mas entre eu e a minha esposa, na vida conjugal, ninguém entra no meio, humanamente falando. É eu e ela. Fechou a porta, um abraço. Eu e ela. Na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento, ninguém entra no meio. Como, por exemplo, na nossa vida em relacionamento, o esposo e a esposa, a noiva e Cristo, quando ele estabeleceu uma aliança lá na cruz do Calvário, lá no Calvário, quando ele fez essa aliança através do sangue e do sacrifício dele, ou seja, as pessoas que aceitam essa aliança, elas começam a participar desse amor e começam a ter a proteção do Pai sobre a vida delas. E vem os anjos guardando, o Espírito Santo guiando e levantando e colocando de pé e mostrando o caminho o tempo todo, e, enfim, aquela comitiva toda para nos levar para o caminho que se chama Deus, o caminho que se chama Jesus Cristo. Mas, amado, quando nós desprezamos isso, o que acontece? Nós ficamos de fora. Então não é Jesus que despreza, é a pessoa que despreza Jesus e acaba ficando do lado de fora. Mas olha só que interessante, a pessoa despreza Jesus e ainda quer os benefícios. Se você for assim: eu vou falar para o patrão segunda-feira: olha, não quero trabalhar não, mas eu não posso depositar o pagamento lá. O pagamento eu quero, e eu vou pedir aumento ainda. Está fraco, irmão, está fraco, está difícil lá. Então, porque, olha, os benefícios de Deus, querido, eles nos custam a nossa vida de fidelidade diante do Senhor. Mas é interessante que às vezes o reino de Deus ele demora a entrar, ele tem dificuldade de entrar, porque ainda algumas coisas elas ainda estão lá dentro. E para que ele entre, precisa existir essa aliança. A aliança do Senhor não é simplesmente para nós, é para nós e para a nossa casa. Salmo 127, 128 e em diante fala a respeito disso. Paulo, quando estava conversando lá com o carcereiro de Filipos, ele disse assim, que a salvação é para nós e para a nossa casa. Será salvo tu e tua casa. Basta crer, basta obedecer a palavra do Senhor.
É algo que vem e nos envolve. Mas depende de nós liberarmos isso para a nossa casa. E é interessante, amado. É interessante que às vezes o Senhor, Ele, tendo Ele todo o poder, Ele é um Deus sensível. É um Deus que Ele tem sentimentos. A palavra do Senhor diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Ele tem sentimento, Ele se entristece. O Senhor, Ele se alegra. O Senhor, Ele, no livro de Salmos, fala a respeito do riso de Deus. Deus, Ele ri dos seus inimigos. Deus, Ele ri. É algo maravilhoso, querido. Deus expressando seu sentimento ali para o homem, e o homem põe nos escritos e a gente se alegra com isso. Então, querido, mas o reino de Deus, ele... Deixa eu explicar uma coisa para você a respeito de reino. Quando alguém, irmão, começa a reinar, quando o reino é estabelecido, todas as coisas, elas são sujeitas a esse reino. Ele tem direito de dar a vida e tem direito, o poder de tirar a vida. Os reis antigamente eram assim. Davi e outros, eles tinham esse poder, eles tinham essa autoridade de tirar a vida e de dar a vida, e ninguém podia questionar ele, porque ele era rei. Ele era autoridade ali, soberano, ele era rei naquela região, daquela cidade, daquele estado, daquele país. Então ele estipulava regras. É interessante que uma das regras era que a semente do rei anterior, principalmente se ele foi aqueles perversos assim, eles não ficavam. A semente não ficava. E ele era toda exterminada. É por isso que quando Davi ele foi procurar Mefibosete, o pessoal já se assustou, o pessoal de Lodebar se assustou, os filhos buscando Mefibosete. Só sobrou esse da casa de Saul. Então eles tinham esse medo. Por quê? Porque o rei ele tinha esse poder, o rei tinha essa autoridade. E o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele tem esse poder, ele tem essa autoridade sobre as nossas vidas. Quando ele diz assim, é chegado o reino de Deus, ele chega limpando o reino de Deus e o decreto dele, as vontades dele, para que elas sejam cumpridas. Porque não dá para eu dizer assim para o Senhor: Senhor, olha, essa regra aqui eu quero, mas essa regra aqui, Senhor, deixa para lá, deixa para outros. Não, a regra de Deus, ela vem, querido, e vem nos envolvendo por completo. Sabe, querido? Porque Deus quer fazer uma obra completa na nossa vida. Aquilo que Deus tem para nós, querido, não é pela metade. E é por isso que quando Ele estabelece as regras dele, é por completo. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Então quando o palavrão, querido, ele entra na nossa casa, o que acontece? O reino de Deus, ele fica do lado de fora. Às vezes quando o vício, querido, entra na nossa casa, querido, o reino de Deus fica do lado de fora. Quando a pornografia às vezes entra, amado, Deus não divide espaço com essas coisas, Ele não estabelece o teu reino. Porque tem uma coisa ali que ainda precisa ser tirada, como nos casos antigos. Tem uma raiz ainda do mal que precisa ser tirada para que o reino seja estabelecido, para que Deus possa fazer a diferença. O Senhor nos chama para meditação na palavra dele dia e noite. Quando a preguiça, mano, não é outra coisa, é preguiça, né? Eu falo de bicho preguiça. Ele me chama bicho preguiça porque ele anda assim. Você nem vê quantos que ele andar. Assim, fica uma hora, você vai lá, você vê que ele só no lugar, ele anda assim. Assim aqui. Por que eu chamo isso de preguiça? Então, mas a palavra do Senhor diz: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Porque a formiga trabalha o tempo todo. Ela trabalha uns pequenininhos assim, carregando umas folhas gigantes. A gente só olha, só vê a folha andando. Você olha de lado, você vê que tem uma formiga lá embaixo. E elas trabalhando o tempo todo para que elas possam ter mantimento, para que elas possam ter alimento, porque vai haver um tempo que elas não vão poder sair mais, vão ficar lá guardadinhas na casa delas. E nós, por que nós buscamos o reino de Deus? Para que ele seja estabelecido na nossa vida, na nossa casa. Porque vai haver um tempo também, querido, que nós não vamos ter oportunidade de buscar mais. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de nós guardarmos a palavra dele no nosso coração, como disse o salmista. Porque vai haver um tempo que isso não vamos ter mais essa oportunidade. Eu vou lá na igreja, como é que é o nome? Shalom, lá na igreja, Shalom, lá na Vila Helena. Não, vai estar com as portas fechadas. Porque o povo que estava aqui já subiu para a glória com o Senhor. Já subiu, já foi morar com Cristo por toda a eternidade. Não vai ter mais ninguém aqui. Vai
chegar um tempo que não vai existir mais nada disso. E é por isso que nós não estamos preparando a igreja para viver nesse mundo, mas uma igreja para entrar na glória com Cristo, para morar na Nova Jerusalém, para permanecer, para ir para o reino de Deus, para subir, querido, no arrebatamento do Senhor. Quando tocar a trombeta, a gente possa ouvir. Cizinha tocou um negócio aí que a gente começou a se alegrar de madrugada, com os negócios assim que a gente nem sabia o que era. Estava dormindo assim, olha que meu sono é pesado, de madrugada meu sono é pesado, irmão. Fala de um sono pesado, é o meu. Aí, porque eu durmo tarde, aquela coisa de dormir tarde e acordar cedo, então o sono atrás tudo. Aí, eu estava dormindo assim, bem gostoso assim, sabe? Eu lembro, até esqueci o impacto, até esqueci por que eu estava sonhando. Eu estava assim, do lado assim, a gatinha do lado, daqui a pouco, bum! Eu falei, tem uns caras doidos, tem uns negócios estranhos. Olhei de um lado, olhei do outro. Falei, eu não estou tentando derrubar aqui, batendo em cima da laje, ou batendo aqui na porta, eu vou ver de novo. Daqui a pouco, bum, eu já caí da cama. Já caí da cama. O segundo bum, a esposa acordou. Falou, o que é isso? Eu falei, quando você descobrir, você me fala. E a gente começou a olhar de um lado para o outro. Eu sou lá de um lado para o outro, daqui a pouco, bum, de novo. Jesus Cristo, tem misericórdia, Santo Jesus, tem poder, guarda nós aqui. Aquele barulho que, sabe, daqui de casa ouvindo, o ouvidinho ficava. Aquele barulhinho, sabe, que irrita mesmo, estímulo, aquela coisa toda. Aí depois que passou o tempo, a gente orando e pedindo para Deus trazer paz no nosso coração, claro, a gente não sabe o que é. Aí de madrugada a gente pensando assim, puxa, velho, você já pensou se fosse a trombeta? A gente teria ouvido. Eu convidando de todos os povos de madrugada. Já pensou se fosse a trombeta? Se Jesus estivesse chamando a gente agora, a gente ia sair desse mundo e hoje eu nem ia trabalhar. Para glória, descansar, para que não fique no meu tempo de serviço. Estou indo para Nova Jerusalém. Sabe, a gente comentando, sabe, se alegrando assim de madrugada, meio que chorando assim na alegria do Senhor. E, sabe, amado? Porque a gente sabe, lá no íntimo a gente sabe que no nosso coração, depois descobrimos, viu que foi umas dinamites que colocaram aqui para explodir o caixa eletrônico. Então, mais que não tem nada a ver com trombeta, mas tudo bem. Então, querido, lá no íntimo a gente sabe que, puxa, esse dia vai chegar e só os salvos eles vão ouvir. Só os salvos eles vão ouvir o chamar, o tocar da trombeta, mas ninguém vai ouvir. Mas ninguém vai ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor deu, o chamado do Senhor. Então, querido, quando o reino de Deus ele entra na nossa vida, ele vai colocando algumas certezas dentro do nosso coração. A certeza de que fica em paz, fica tranquilo, vai viver na tua vida na presença do Senhor. O que você busca nesse mundo, pode ser que muitas coisas você não alcance, mas você já alcançou algo muito mais excelente, que é a presença de Deus, que é o trono de Deus, que é a certeza da tua salvação, é o Espírito Santo de Deus na tua vida, e é o teu nome escrito no livro do Cordeiro. O que é eterno, o que prevalece, o que permanece, você conseguiu, ó. Mas voltando, amado, às vezes o reino de Deus ele tem dificuldade para entrar, porque ainda, querido, nós damos mais crédito para aquilo que a novela fala, do que para aquilo que nós ouvimos na igreja, ou do que para aquilo que Deus fala. Às vezes a gente dá mais crédito para o horóscopo. Tem gente que vê horóscopo, mano, para saber o que quer fazer no dia. Deixa eu ver o que está falando meu signo. E sabe o que acontece? E quando nós crescemos assim, amado, quando nós estamos na casa do Senhor assim, os nossos filhos vão continuar nos direcionando através das novelas, através dos horóscopos. E conforme nós vamos vivendo assim, vão vivendo os nossos filhos também. Eles vão começando a ser criados sem referência. E os nossos filhos precisam ter referência dos pais. Agora, eles vão buscar em nós a referência. Então nós precisamos ter uma identidade diante de Deus. Os nossos filhos precisam nos ver orando, precisam nos ver buscando, precisam nos ver clamando, precisam nos ver louvando, precisam nos ver no dia a dia, nós meditando na palavra. Porque um dia isso vai ser, porque querido, mais do que palavras, uma atitude vale, amado. Um dia eles vão ter no coração deles, puxa, eu via meu pai lendo a Bíblia, nos momentos bons, até nos momentos de aflição. Puxa, eu vou ler a Bíblia também, porque ele falava que ler a Bíblia é bom, que Deus fala com a gente. E ele vai começar a ler a Bíblia.
Quando você está lá em casa cantando, adorando o Senhor, e esse dia estava uma cena aqui em casa, estava ligado. Eu gosto de ouvir, irmão, som assim, meio baixo eu gosto, não gosto muito de barulho. Em casa não dá para ouvir mais nada além do que eu estou ouvindo. A gente estava colocando, a gente se empolgou, colocou um DVD do Vineyard lá, e estava lá e minha filha já catou a mulher e pulando em cima do sofá, e pulando em cima do sofá, e estava com a colher na mão, eu falei, isso é bonito demais, eu vou gravar. Eu comecei a gravar e ela lá toda empolgada, para o louvor aqui, ela se esperneando e cantando e fazendo as graças. Meu filho olhou e falou, pai, olha a Paula lá, eu falei, vai lá também, rapaz, larga de ser bobo. Ele foi lá com ela também. E aí a mãe chegou, a gente disfarçou, achou tudo. E depois eu esqueci, eu fui assistir perto dela, perto da minha esposa. Ela falou, poxa, isso aí que vocês estão fazendo em cima do sofá? Eu falei, foi mal. Mas eles estão ali no momento de entrega, de adoração, e eles são crianças, eles são assim mesmo. Mas eles precisam ver isso, amado, e participar disso, para que algo fique plantado dentro deles. Ainda que de uma forma, sabe, que meio extravagante, mas eles precisam sentir isso dentro dele. Que é bom louvar, que é bom adorar, que é bom bendizer ao Senhor, que é bom cantar louvores ao teu nome, que é maravilhoso sentir a presença desse Deus que é vivo e poderoso, amado. Isso é muito bom, amado, isso é muito bom. Então, amado, nós precisamos deixar entrar o reino de Deus na nossa casa. Precisamos deixar entrar o reino de Deus das nossas vidas. E por onde o reino de Deus ele entra? Por onde o reino de Deus entra? Tudo tem uma entrada, né? Jesus falou, aquele que não entra pela porta é salteador e é ladrão bandido. Tudo tem uma entrada. Seja pela janela, tem que entrar. Mas o reino de Deus ele entra pela porta do nosso coração. O reino de Deus entra pela porta do nosso coração. E tudo na Bíblia tem um sentido, tudo na Bíblia tem um significado. O Senhor Jesus diz lá em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, eis que estou à porta do coração, estou à porta e bato. E ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas olha só que interessante, olha só que coisa maravilhosa. E se alguém ouvir, por quê? Porque às vezes não vai dar ouvido. Às vezes nós vamos estar dando ouvido às outras coisas e não vamos ouvir o chamado de Deus. E não vamos ouvir o Senhor dizer, olha, batendo, eu quero estabelecer o meu reino na tua casa. Às vezes o negócio está tão alto que a gente nem... Oh, parece que alguém chamou, mas acho que não deve ser nada não, eu não vou sair daqui não. A hora que acabar o negócio que eu saio. Você já ouviu na casa quando está passando uns negócios que parece ser interessante? Você já viu na casa? Pode ter 10 sentado no sofá na sala. Você já viu? Alguém chama? Quem é que vai atender? Vai nada. Manda a criança, entendeu? Vai lá, filho, olha quem que é. E o sujeito fica lá, sentado ali. O olho não passa nem na frente. Se passar na frente, sai briga. Tá na minha frente aí? Toma, tem essas coisas. Por que, querido? Porque o Senhor Jesus, Ele quer entrar, sim, amado, mas pelas portas do nosso coração. Porque o nosso coração é um celeiro, amado. E tudo nós guardamos em nosso coração. Em nosso coração nós precisamos guardar coisas boas. Em nosso coração, de tempo em tempo, nós precisamos fazer um bota fora. Botar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que vai trazer ruína, tudo aquilo que entristece. Botar fora do nosso coração tudo aquilo que não serve para edificação, mas deixar no nosso coração tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que é para louvor do Senhor, tudo aquilo que é para edificação dentro do nosso coração. E olha só, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele entra na nossa casa, através do nosso coração, o desejo de fazer com que Ele entre. Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Senhor, estabeleça o teu reino na minha casa. Ele, através da Bíblia, vai dar uma lista de coisas que a gente tem que fazer para que o reino realmente entre na nossa casa. E depois, então, Ele vai bater na porta. Olha, posso entrar? Sim, pode entrar, Senhor. Aí Ele entra. Ele entra reinando. Ele entra modificando. Porque o Senhor, querido, todas as vezes que o Senhor Ele entra, Ele passa em um lugar, querido, as coisas nunca permanecem do mesmo jeito. As coisas nunca permanecem da mesma maneira. O Senhor sempre faz modificação e Ele muda para melhor.
Você nunca ouviu alguém falar assim, que eu entreguei minha vida para Jesus. E agora como é que você está? Tá uma porcaria. Então, lixo. Quando eu me converti, minha vida foi de mal a pior. Você nunca vai ouvir alguém falar assim, pelo menos alguém de juízo perfeito. Entreguei minha vida para Jesus, como é que está? Me arrependi, estou arrependido. Você nunca vai ouvir. Se realmente teve entrega aqui, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Só se a pessoa entregou e tomou de volta. A pessoa fala assim, Senhor Jesus, eu te quero, mas amanhã ela passa e volta pelo mesmo caminho, com as mesmas práticas, através das mesmas obras, e se melando, se sujando novamente, não buscando os conselhos de Deus. Mas se ela realmente guardou Jesus no teu coração, querido, o Senhor Jesus ele vai entrar, querido, o Senhor Jesus vai fazer uma obra poderosa nas áreas da nossa vida que nós precisamos vencer, amado. Embora muitas vezes nós estejamos na igreja, mas, querido, o Senhor Jesus na nossa casa parece que ele não tem essa liberdade. Sabe por quê? Porque aqui na igreja, toda vez que você chegar aqui, você não vai ver tocando um funk. Graças a Deus por isso, uns raps, negócio estranho. Você não vai ver, louvado seja Deus por isso, cara. Então tudo que se faz aqui é por louvor e para a glória do nome de Jesus. Tudo tem uma direção e é pro alto. E é pro alto. Então aqui, eu glória a Deus, aleluia, Senhor eu te quero e aquela coisa toda. Sabe, mano? É isso que a gente faz aqui. Então aqui é fácil dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida. Mas lá na nossa casa, porque aqui o ambiente é criado, o ambiente aqui é esse. Porque todas as vezes que você vai na casa de alguém, a pessoa cria um ambiente. E às vezes na casa de alguém, você pode falar assim, olha, isso aqui eu não pode ouvir, pelo amor de Deus, tem que estou. Você vai na casa da pessoa, infelizmente, às vezes tem que se sujeitar que está tocando, que está falando lá, você fica a pulga atrás da orelha, mas você tem que respeitar, porque a casa é da pessoa. Mas quando é na tua casa, você fala, claro, posso ir muita coisa, você vai ter que engolir aqui, ó. Que toca que é isso aqui, que a gente vê isso, porque a gente lê isso aqui, o ambiente que é esse. Então, na casa de Deus, na casa do Pai, Ele estabeleceu essa regra. É uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa que se busca a presença dEle. Então, quando você chega aqui, o clima está preparado, o ambiente está preparado, sabe? Para que você venha buscar a presença do Senhor. Então é fácil. Mas quando a gente chega na nossa casa, que a gente tem que criar um ambiente para isso, chega em casa, vou pegar aquele DVD lá de louvor, vou botar um Cirilo lá, botar uns negócios com calma, ver que edifica, aquela coisa gostosa, né? Que sente a presença de Deus de uma maneira maravilhosa. Aí vem o seguinte pensamento: puxa, o que será que está passando no Fantástico? A Copa, o que será que ganhou o jogo? O que será que está jogando? O que será que está jogando essas horas? Ele está passando reprise do jogo da tarde agora, né? Vou ver, vou dar uma espiadinha nada, dorme lá assistindo, vê Bíblia, coisa nenhuma. No outro dia lá, Senhor, perdão, Senhor, e já começa a correria da semana, e mais uma semana vai, e mais uma semana vem. E o reino de Deus teve dificuldade para entrar na nossa casa, e para atingir a nossa família, e para entrar na nossa família. É por isso que ele disse, querido, que quando entra, começa a aparecer vencedor. Quando o reino de Deus entra na nossa família, na nossa casa, o Senhor começa a dar a vitória, querido. E é por isso que ele disse assim, olha, ao que vencer. Porque o que vencer vai abrir o coração, o Senhor vai entrar e fazer morar. Então, ao que vencer, ou seja, quando o reino de Deus entrar, querido, o Senhor vai começar a nos abençoar. Ele diz assim, olha, concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer. Trono, o que é trono? Trono é um cenário de derrota? Não, trono é um lugar de vitória. Trono é um lugar de pessoa vitoriosa. Os reis se assentam no trono. Pessoas importantes se assentam em tronos. Então, ao que vencer, querido, ele vai se assentar no trono, amado. Sabe, querido, às vezes a pessoa fala assim pra gente. É interessante porque a gente ouve todo tipo de coisa. Às vezes a pessoa fala assim pra gente: pastor, você não vive a minha vida, pastor. Você não sabe o tamanho do problema que eu tenho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você também não sabe o tamanho do meu. Talvez se você soubesse o tamanho do meu, é grande, talvez você teria corrido para trás. Talvez você teria desistido. Mas eu quero dizer para você que as nossas lutas, as nossas provações, querido, não são maiores do que as nossas forças. Isso aí eu sei, amado. Significa que nós podemos vencer. Significa que nós, permanecendo em Cristo Jesus, querido, nós poderemos ser mais que vencedores, e assim seremos, porque assim está escrito na tua palavra, amado. Então, querido, quando o Espírito Santo diz, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas,
Uma coisa difícil na vida é dar ouvido do Espírito Santo, aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Sabe? Eu estava ouvindo alguém, tem coisas assim que a gente ouve e fica guardado no coração. Estava ouvindo alguma pessoa que está aqui, ela vai saber, porque deve ter comentado também, porque é parente. A pessoa saiu do ônibus da empresa. Gente do homem é papel de doido, mas o Senhor falou para você fazer, pode ser dando uns gritos, pega, fica à vontade. Se vem de Deus, amém. E devido às dificuldades que a pessoa estava tendo no trabalho, o Senhor colocou algo assim no coração dele, ele fez essa porcaria, mas saiu com as mãos levantadas, sabe? Ficou com as mãos levantadas assim, clamando e a Deus até o setor. Você olhava assim, você quer doido? Chega lá, baixou a mão e tá, agora eu tô bom para trabalhar. Esse negócio assim desse tipo. Você vai entender o que Deus. Agora, é difícil ou não é difícil ouvir a voz de Deus? Quando Deus fala assim para você, ó, eu vou fazer uma obra poderosa na tua vida, mas você vai deixar de lado aquilo que você ama. Quando Deus fala assim, como disse para Jeremias, Jeremias, você não vai se casar. Estava enamorado, estava ajeitadinho para casar, mas você não vai casar, tem uma coisa para fazer na tua vida. Sabe, amado? Quando Deus dá ali o filho para Abraão, depois Deus fala assim: Abraão, me dá o teu filho, porque eu quero fazer uma obra na tua vida, eu quero fazer algo excelente na tua vida. Você fala assim: não, meu filho, o único filho, não faz a brincadeira, de jeito nenhum. A obra de Deus não é feita por causa do preço, querido, que muitas vezes nós não pagamos para que o reino de Deus venha sobre nós e para que Ele possa colocar sobre nós coisas maiores, coisas grandiosas sobre a nossa vida. A glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira, querido. A ferida, a cura, querido, é sempre maior do que a ferida. Se, querido, nós estamos passando em lutas e tribulações, querido, passe tudo isso louvando, passe tudo isso glorificando, passe tudo isso adorando, porque se você tem que realmente passar por tudo isso, querido, lá no final, querido, vem um refrigério para a tua alma. Não busca refrigério do homem, querido. O nosso refrigério está no Senhor, querido, que fez os céus e a terra. A nossa salvação, a solução para aquilo que nós buscamos vem de Deus, vem do alto. O próprio salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor mostra a ele que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem do Senhor, amado. Não vem de homem algum aquilo que nós buscamos, ou até mesmo aquilo que nós esperamos. Esses dias nós estávamos falando a respeito do jugo, se eu não me engano, na quinta-feira. O reino de Deus, ele tem dificuldade de entrar aqui, só para encerrar, a respeito do nosso próprio relacionamento. Quando nós nos relacionamos, quando nós entramos em um jugo desigual. Sabe o que é jugo desigual? Você ouviu falar nisso? Jugo, é claro que, traduzindo isso em poucas palavras, assim, bem curtinho, resumindo, espremendo, tudo, comprimindo, os animais, eles usavam algo sobre si que se chamava jugo, e eles tinham o mesmo tipo de animal para carregar a mesma carga, porque senão eles davam diferença tanto nos passos como também o negócio podia entortar e não ia sair arrastando, é problema. Um ia pesar mais para um do que para outro, e eles tinham que pôr sobre os animais jugo igual, porque senão fazia mais força do que o outro, sacrifica o animal, esperava a força dos dois. Os dois tinham que fazer a mesma força para chegar no mesmo lugar. Então, quando se fala em jugo desigual, Jesus disse isso, querido. Quando duas pessoas, elas são iguais, elas têm o mesmo pensamento, elas têm a mesma meta, elas têm o mesmo objetivo, elas buscam o mesmo Deus e elas estão com o mesmo propósito no coração. Isso é um jugo igual, um jugo legal diante do Senhor. Até mesmo, querido, dentro da nossa casa, há um tempo atrás, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, por exemplo, nós poderíamos dizer que existia um jugo desigual. Porque Deus tinha algo para a minha vida que a esposa não entendia, e toda vez que eu comentava, virava um negócio estranho dentro de casa, um tipo diferente dentro de casa, sabe? E já mudava de ideia, de conversa e tal, não quer falar sobre isso, e no ponto final você quer falar de novo para resolver, mas não quer falar, e aquela coisa toda. Até o Senhor, pelo plano e o propósito que Ele tem na nossa vida, Ele permitiu, Ele mudou o coração para que esse lugar fosse aberto, para que nós adorássemos ao Senhor. A gente não sabia que era tão longe assim, mas que a gente pudesse adorar o nome do Senhor nesse lugar. Mas até então existe um jugo desigual.
Eu conheço pessoas que têm um ministério, que tem um chamado, tipo parecido com esse do João Vitor. O João Vitor está pregando na minha igreja. Assim, quando ele estiver aqui, normalmente ele está pregando por aí. E ele é visitante, mas ele está pregando por aí, fazendo uma obra. Estilo do chamado do ministério do João Vitor, que a pessoa não entende, a pessoa que, vamos supor, casou com o João Vitor, ela não entende. O João, você não sabia disso? Sabia, pastor? Cara, bonito demais. Tem coisa que a gente melhor não quer entender, porque é bonito demais, vai que vai embora e não aparece outro igual. E às vezes começa a servir de tropeço. E o reino de Deus fica para longe. Às vezes a gente, sabe que com brigas tão infantis, sendo marmanjo barbudo, umas brigas tão infantis dentro da nossa casa, sabe, amado? Nós muitas vezes passou o tempo só e a idade, mas não deixamos de ser criança ainda. Às vezes aquelas briguinhas, aquelas coisas, vou nem falar beicinho, às vezes não é beicinho, é beição, né? Beicinho plástica lá no chão. Fala comigo, mas amor, não quero. Irmão, você tem dano nas costas, sabe? Aquelas coisas assim de infantil, aquelas coisas de criança, amado. O apóstolo Paulo diz lá na primeira carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, para nós deixarmos de lado as coisas de criança, para nós passarmos a tomar atitude de adulto, e esse tipo de criança, esse tipo de atitude, amado, mas para nós sermos inocentes para isso. Eu acho maravilhoso, como tem os irmãos esses dias, às vezes a gente tem que corrigir assim do jeito que a gente não gostaria. Fala uma vez, duas, três, quatro, não adianta, você fala, não, agora tem que fazer alguma coisa para que os ouvidos venham a se tornar mais sensíveis. Então você pega aquele lugar mais fofo que a criança tem, você já explicou várias vezes, você é obrigado a usar de força maior, literalmente. Eu sentei no colo e falei, filho, o pai já conversou, nem lembro uma das vezes que o pai falou com você sobre isso. Você lembra? Lembro, pai, lembro. Só que ainda continua, filho. E aí, como é que é? Não, pai, não vou fazer mais, filho. Você falou isso um monte de vezes, você continua fazendo. Não é legal, não é bom. Principalmente você sendo meu filho, poxa. Piorou ainda. Não, pai, mas foi meu filho. A gente já conversou, eu só estou explicando para você hoje. Então o pai falou que se acontecesse mais uma vez, o pai ia corrigir você um pouco mais duro. Então, vamos lá, vira aqui para mim. Ele falou, pai, posso fazer uma coisa antes? Aí que coisa? Ele pode? E ele falou assim, pai, eu te amo. E ele deu um beijo. Eu falei, poxa. Aí eu falei assim para ele, filho, porque o pai te ama, o pai vai te corrigir. Porque o pai te ama. Ele não deu pra agradar, sabe? Eu ainda falei, eu quero me chorar. Se chorar, papai, porque está chorando. E aí, passou 5 minutos, sentou no meu colo e pai, vamos andar de bicicleta. Eu quero que você vá comigo, pai, eu quero dormir com você. Esse tipo de coisa, sabe? Criança. No sentido de ser inocente, primeiro. Às vezes acontece uma afrontinha dentro de casa, a gente já quer, se eu tivesse uma arma que eu ia acabar com a tua vida. Há 2 adultos, irmão. Se grudando já fala nisso, marido e mulher. Eu quebro a tua casa. Você já viu os cristãos falam assim? Eu já ouvi umas 2 expressões assim. Eu parei assim, rapaz, eu quebro a tua cara. Eu fico olhando assim e falei, rapaz do céu, quebrar a cara. Como é que vinha que chega na igreja no outro dia? O que é isso, irmão? A mulher quebrou a cara. Então, amado, umas expressões assim, ou seja, Deus não está reinando naquele lugar, naquela vida. O Senhor passou longe, amado. O que está reinando é a força do velho homem, sabe? O justiça com a força dos próprios braços, das próprias mãos. Não se resolve mais as coisas sem oração. Está com o coração duro, tá deixando, eu vou orar por você, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar, você vai se tornar uma criança, você vai chorar que dá um bebezão na presença dele. Não existe mais isso. O reino de Deus acaba ficando lá de fora. Sabe, amado? Quando nós deixamos nosso coração cheio de culpa, a gente nunca assume a culpa.
Tem um negocinho que virá de Adão, uma sementinha que virá de Adão, sabe? E quando a gente ouve alguém falar assim, pode até ter sido você, mas você ouve alguém falar assim, não, quem foi que fez tal coisa? Ah, não, foi fulano. Você falou, foi eu. Foi. Mas você fica meio assim, ó, foi eu fiz isso porque ainda você ainda vai se justificar. Ainda assim. Mas normalmente você fala assim, não, eu fui, eu não vi. Eu imagino, que isso, eu não passei perto, nem sei quem prontou isso aqui. Às vezes foi a gente mesmo que fez. A gente acaba deixando tudo isso passar, que às vezes a gente não assume a nossa própria culpa. O reino de Deus. E até mesmo as nossas vidas na presença do Senhor. O Senhor nos chama para arrependimento, como quem diz aqui, para fazer uma obra tremenda na nossa vida. Mas Deus tem umas coisas que Ele precisa tirar, mas a gente faz questão de deixar aqui mesmo. E a gente fala assim, ó Senhor, que nem Saul. Pode encerrar. Que nem Saul. Sabe quando Saul ele tomou a atitude precipitada e fez sacrifício no lugar do profeta Samuel? Era para esperar Samuel chegar. Saul ele viu que Samuel aparentava demorar um pouco, e pegou ele e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou lá, Samuel falou, Saul, você está louco, Saul? Você não pode fazer isso. Você está maluco, Saul? Quem tem que fazer isso sou eu. Você é rei, você não pode assumir o meu lugar. Isso é só o profeta que faz. Não, mas é que eu achei que você ia... Às vezes a gente fala assim, sabe? Nos momentos de tentação, nos momentos de crise de consciência, de identidade. A gente fala assim para Deus, Deus sabe o que é? Isso aqui eu não posso deixar de minha vida, Senhor, porque isso aqui eu carrego há tanto tempo, Senhor. Então isso aqui eu não posso deixar. Essa prática que eu não posso deixar, Senhor. Senhor, essas atitudes, Senhor, são minhas de estimação, então, são pegadinhos assim que eu cultivo desde a minha mocidade, Senhor. Eu não posso deixar isso aqui criado, Senhor. Não dá para o Senhor ignorar essas coisas assim, Senhor. Faz uma obra disso aqui mesmo. Não dá. É a mesma coisa que construir uma casa sobre a areia. É a mesma coisa que construir algo com material defeituoso. O Senhor sabe que lá na frente vai gerar problema, Deus nem constrói, nem faz nada. Ou faz bem feito ou não faz. A obra na nossa vida. Ou Ele faz de uma vez para completar, querido, para compactar, ou Ele não faz. Ou Ele não faz. Ou nós estaremos enganando a nós mesmos. O reino de Deus, querido, Ele quer ser estabelecido na nossa casa, na nossa vida nessa noite. Se coloque de pé por um instante. Se coloque de pé. O reino de Deus, querido, não é a conta gorda no banco. Não só salário bom que você tem. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é a paz, é o gozo, é a alegria do Espírito. É você poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É você poder dizer, na minha casa há paz. Assim como diz o livro de Provérbios, é preferível comer hortaliça e haver paz naquela mesa, naquela casa, do que um grande banquete onde há guerra, onde há desentendimento, onde há desavença. É, filho, que viver tua vida, querido, lá no lugar onde você vive, lá no lugar onde você está, onde muitas pessoas ignoram até mesmo, mas o reino de Deus está lá. Do que você viver, querido, assentados entre reis e príncipes, mas ter somente uma carcaça, somente uma aparência, sabe, querido? Porque tem os crentes Ló e os crentes Abraão, sabe? Os crentes Ló, aqueles que vão segundo a aparência. Se Sodoma parece bonito, eu vou para lá. Mas seja como Abraão. O caminho que Deus mostrar, querido, vá. Vá, porque lá o Senhor tem algo para fazer. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos nessa noite. Fecha os teus olhos. Por acaso eu não sei, querido, como é que está. Não sei como é que está o reino. Em que pé que Ele está na tua casa, querido. Eu só sei que o Senhor quer fazer uma obra por completo na tua casa. A salvação, a certeza da salvação é para você e para a tua família, querido. Ore a Deus para que Deus venha preparar a oportunidade para que o reino de Deus venha ser estabelecido naquele lugar. O Senhor não quer fazer uma obra simplesmente, querido, com você, claro que através da tua vida, mas não simplesmente com você, mas com você e com a tua casa. A promessa de Deus para cada um de nós, querido. E aqueles que se achegam, querido, a nós, eles vão se achegar também, queridos, mas já se enquadrando naquilo que Deus tem determinado, naquilo que Deus tem declarado, estabelecido como regra. Abre os teus lábios.